Bom dia, sejam muito bem-vindos. Essa é a aula semanal número 34. Essa aula acontece toda quinta-feira às 11 da manhã e eu faço ela para instrutores de Pilates e também gestores de estúdio que querem aprender a ter domínio técnico e um padrão de atendimento que encanta e fideliza os clientes. Hoje é o quarto episódio da série Pilates Soluções ao Vivo, que é uma série de aulas onde eu atendo um gestor, uma gestora de estúdio e esse gestor escolhe uma instrutora da sua equipe, né? E o meu papel é trazer clareza do que pode ser feito para vencer as dificuldades que podem estar aí prejudicando a qualidade das aulas ou a captação e fidelização de clientes. E hoje eu estou aqui com uma instrutora e o seu gestor. Primeiro as damas, né? Então se apresenta aí a instrutora. Então, bom dia a todos. Eu sou a Beatriz, tenho 24 anos, sou recém-formada, acabei de me formar em fisioterapia, né? Sou formada pelo CEUB e já tem pelo menos aí 3 meses que eu me formei pela Val Pilates, pelo Eri, com a ajuda dele, e estou aqui trabalhando com o Lanner, aqui em Águas Claras. Seja bem-vinda, Beatriz. Obrigada. Agora, a hora do gestor agora. Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou o Lanner, eu sou fisioterapeuta desde 2005 e esse ano eu abri um estúdio de Pilates, eu tenho uma clínica de fisioterapia e aí abri o Pilates esse ano aqui em Águas Claras, chama Lanner Pilates, e fiz a formação com o Eri na Val Pilates, também junto com a Bia, e a gente está trabalhando, está aberto desde fevereiro e tem começado a ter clientes e tá rodando, o Pilates está rodando devagar, mas está rodando e o pessoal está gostando. Quem tem feito está gostando do Pilates. E a gente está aqui para tentar evoluir e melhorar o atendimento, né? Tanto da gestão quanto da qualidade dos instrutores para melhorar o atendimento para os clientes. Maravilha. Então vamos bater um papo aí para ver como é que eu posso ajudar vocês. Eu vou começar perguntando para a Beatriz quais são aí os maiores desafios dela, né, dando aula como instrutora. Então, é o seguinte, durante o curso, eu acho que foi muito falado essa questão de comando verbal, do feedback ali a partir do toque. É uma coisa que realmente eu consegui pegar a partir do curso, com o decorrer das aulas também, das sessões que eu estou dando, consegui melhorar essa questão. Mas uma das coisas que eu sinto que me atrapalha, que perde um pouco a qualidade da minha aula, é a questão de não saber muito ter uma demanda a mais de exercícios, a aula fica um pouco repetitiva e isso acaba limitando, né, minha criatividade durante as aulas. Entendi. Essa questão da criatividade, né, da quantidade de exercícios que você falou, de repertório, quando essas dificuldades surgem, né, no fundo são falhas em outros aspectos. Então, tem essa dificuldade que está mais na superfície, né? Que é criatividade, como lidar ali durante a aula com os exercícios, que vem de os problemas que estão ali por baixo, mais ponto cego, assim, né? Vamos dizer. A gente pode considerar até como se fosse um iceberg, tem a ponta e tem aquela parte maior que está lá mergulhada. E a gente pode trazer alguns aspectos dentro dessa parte mais profunda para trazer clareza para você, Beatriz. Então, um primeiro aspecto que a gente pode ver é o olho, aquele olhar bem atento na dificuldade específica dos seus alunos, né? Tudo começa na nossa capacidade como instrutor em estar identificando quais são essas dificuldades de uma forma muito específica, porque essas dificuldades elas vão ser a matéria-prima para a elaboração da nossa aula, para a elaboração do nosso plano. Então, todo mundo sabe apontar em relação à força, né? Vamos dar o exemplo de falta de força. Ah, falta força. Onde é que falta? É muito fácil a gente falar que falta força no abdômen. Ah, o aluno está com fraqueza do abdômen.
Só que muitas vezes tem uma falta de força ali nos flexores do quadril, nos glúteos, nos adutores, e são certas musculaturas que às vezes passam despercebidas, que o pessoal fica muito focado em abdômen, né? Falta mobilidade, onde é que essa mobilidade está reduzida? É na torácica, é ali na charneira toracolombar, é na lombar baixa, é no quadril. Então, em quais movimentos que você percebe que falta essa mobilidade, que falta essa força? Está faltando equilíbrio também? Por que que falta equilíbrio? É uma questão do pé? É uma desorganização da caixa? Quando eu falo caixa, passando a linha aqui na cintura escapular, descendo pelo seu tórax, né, pelas costelas, e traçando outra linha horizontal lá embaixo na cintura pélvica. Então, essa organização, o alinhamento da caixa também pode influenciar no equilíbrio, questões aí do pé. Então, quando o instrutor ele não consegue identificar esses detalhes, isso vai gerar um vazio do planejamento de aula e também das metas para o aluno, né? Então, o que vai submergir, o que vai emergir ali, na verdade, né, o que vai para a superfície é essa dificuldade aí que a pessoa fala a instrutora de falta de criatividade, como você trouxe, né, essa dificuldade, aulas repetitivas, né? Às vezes muita também a dificuldade de evoluir o aluno. Então, até aqui, tudo ok nessa questão de ter o olhar bem direcionado para dificuldades específicas de cada aluno, beleza? Outra questão importante é a macroestrutura da aula, né? Se a gente não tiver muito claro em nossa cabeça uma macroestrutura de aula, a gente acaba precisando de um esforço muito grande para preencher aqueles 50 minutos de aula com exercício por exercício. A gente é, acaba às vezes tendo que anotar, tem muita instrutora que anota no caderninho lá a sua programação de aula, exercício por exercício, né? Faz uma lista lá. Então, é um esforço que demanda muito grande, né? E na hora da aula, a pessoa não consegue lembrar tudo. Nosso cérebro não é esse computador que vai lembrar tudo que você anotou, além de que os alunos, muitas das vezes, eles não vão conseguir fazer tudo que você planejou bonitinho lá. Tem aquela coisa da expectativa e da realidade, né? Tem os imprevistos, no dia aquele aluno que costuma ser mais forte ou mais flexível, tá com algum problema lá de alguma dor, alguma lesão que ele teve, então você acaba ficando naquela cilada sem conseguir adaptar bem a aula para ele naquele dia que teve um imprevisto, tá? Então, essa falta de uma macroestrutura organizada, ela vai roubar a sua energia, né? Vai roubar essa linha de raciocínio seu, tá? E agora, o que que seria uma macroestrutura de aula bem organizada, né? Eu falo de você raciocinar sua aula em planos de movimento, progressão de capacidades físicas e uma finalização com vigor mental, são três blocos assim, macro blocos, né? Que foi como o Joseph criou. Então, tem o Pilates tradicional lá do Joseph, tem o Pilates contemporâneo, ambos têm suas qualidades, mas no quesito macroestrutura de aula, organização para você ter clareza, esse formato tradicional, ele é muito superior nesse sentido, de você ter muito mais clareza, tá? Então, a consequência disso, né, é você entender o repertório, como é que você vai trabalhar com o repertório. Se você tem uma estrutura definida de aula, você vai ter clareza, porque você vai entender como você trabalha esse repertório ao longo desses 50 minutos, nesses blocos, tá? E aí, por consequência, se você não precisa estar demandando energia mental para decorar aquela sequência de exercício, tá? Então você vai ter, por consequência, ali uma diversificação de aula, porque você tem essa clareza, essa tranquilidade para conduzir sua aula, tá? E a estrutura comum de aula, né?
não tem esses blocos tão bem definidos e a estrutura acaba ficando realmente confusa com tanto exercício que a gente sabe que o repertório de Pilates é muito grande. O que falta mesmo é uma clareza para organizar toda essa salada, ok? Alguma pergunta que você Ok. queira fazer aí? A respeito, que eu acho que às vezes, assim, igual você falou, para a gente direcionar os exercícios, depende de uma avaliação. No primeiro contato, o instrutor faça com o aluno, que ele tenha tempo de perguntar, de conversar com o aluno para ver, para direcionar aquilo onde está o problema. Por exemplo, se é uma dor no ombro, se é uma dor no joelho, quais são os tipos de exercício que vai passar. Depende da avaliação. Então, acho que às vezes falta essa avaliação. A gente, pelo menos eu lá no nosso estúdio, não tem uma avaliação específica para direcionar, por exemplo, tal parte do. Lógico que é global, os exercícios são globais, mas para direcionar para aquela parte. Por exemplo, os caras têm um problema de joelho, os exercícios de joelho, quais são os exercícios de joelho, depende da avaliação mais bem feita. Então, acho que se a gente tiver uma avaliação mais específica para o Pilates, vai ajudar na conduta da aula, de abrir esse espaço para poder direcionar os exercícios. Sim, essa avaliação, ela é muito bem-vinda, ela é importante, sim, que é aquela avaliação inicial. Geralmente a gente faz ali no consultório, né, individualmente, só que também no dia a dia, na hora que você vai para a aula mesmo, né, no campo de batalha ali da aula, o aluno vai Uhum. demonstrando com os movimentos que você vai passando para ele. Se você tiver um olhar bem treinado, você vai avaliando o tempo todo ali. Eu passo um 100, aí eu vou observar como ele está fazendo 100. Vou passar um footwork, eu vou analisar como é que está sendo o footwork dele. Ter esse olho treinado e avaliando ali o tempo inteiro e fazendo as devidas correções ou adaptações quando o aluno não conseguir fazer certo exercício, certo movimento. Então, até Ok. quando você tem uma aula experimental, né, que você não vai ter ali uma avaliação oficial, um tempo reservado somente com aquela pessoa para avaliar, E né? e Ele isso fazer algo. tem acontecido muito lá no estúdio, que eu ofereço aula experimental. Então, a Bia que está dando aula, eu só fiz o curso, né? Então, assim, eu acho que ela deve estar usando essas ferramentas para direcionar, porque o pessoal tem gostado da aula experimental e tem fechado com ela, né? Os que estão chegando nela estão fazendo. Então, essa questão da gente estar participando dessa aula é para a gente qualificar isso aí mesmo, para apurar, para ela ficar com esse olhar específico aí em cima e conseguir direcionar, né, a aula certinho. Bom, e tô vendo que ela já está anotando ali. Eu tô anotando tudo. Tá sendo produtiva. Então, eu falei de macroestrutura de aula, né? Que são aqueles aspectos que estão debaixo lá do iceberg, né? Que está imerso na água. Então, macroestrutura de aula. O primeiro, eu tinha falado desse olhar para o problema específico do aluno, né? De uma forma bem direcionada. E a gente pode falar também dessas adaptações, já que eu falei, né? Dos imprevistos. Você anota a aula no caderno, exercício por exercício, chegou na hora, o aluno não consegue fazer. Então, tem as adaptações, pensando em preparar ele. Então, é adaptação e preparação o tempo todo. Então, não é só adaptar para ficar fácil, mas é adaptar porque naquele momento ele não está conseguindo fazer o exercício no seu formato original, mas eu com esse olhar de querer evoluir e preparar ele, tá? Então, como eu falei, né, o aluno chega na hora, não consegue fazer 50% do que você planejou, e agora? Eu vou pular o exercício? E aí, quando você pula o exercício, você acaba esgotando o seu repertório que você tinha planejado logo nos primeiros 10 minutos de aula, né? Ou eu vou insistir naquele exercício, senão, para não esgotar meu repertório, eu vou insistir naquele exercício mesmo, vendo que o aluno está forçando a barra, está gerando muitas compensações. Então, nenhuma dessas duas opções vai ser muito viável, né? Então, a terceira opção, que seria uma melhor opção,
é justamente essa adaptação, como eu falei, né? E de preparação. Tá dando um sinal aqui de internet instável. Tá tudo bem aí para vocês? Tá Tem hora dando que dá uma uma falhada. travadinha. É, Ok. Mas no geral, vocês estão conseguindo entender o que eu falo? Sim? sim, Beleza. Agora eu quero dar um exemplo assim que a gente vai preparar tanto como pré-pilates, que o nome já diz, pré-pilates, pré de preparar, ou eu também posso estar preparando esse aluno com os próprios exercícios originais do repertório, né? Então vamos dar um exemplo aqui do teaser. O teaser é um exercício de nível intermediário, mas ele é bem desafiador. Então eu vou observar, está tendo fraqueza somente de abdômen, ou tem fraqueza de flexores do quadril, de adutores. Eu vou estar observando se ele está conseguindo ativar aquela linha média com os adutores, né? Conseguir manter a elevação da perna, que é o que vai me dizer em relação à força dos flexores do quadril. Então, aí, a partir disso, o aluno não conseguiu fazer o teaser, não tem mobilidade na coluna, que você vai precisar também da mobilidade da coluna. Então, por exemplo, eu tenho, para essa questão da fraqueza dos flexores do quadril, eu tenho um single leg pump na chair, que é um exercício básico, um exercício simples, que você está aumentando o seu repertório de exercício durante a aula, que essa aula não vai ficar repetitiva e ao mesmo tempo você não está somente enfiando um exercício só para preencher aquele tempo da aula, né? Para não ficar repetitivo, mas com um objetivo específico de preparar ele, pela sua própria análise que você viu ali que ele não conseguiu fazer tal exercício. Então a coisa começa a ter muito mais sentido, tanto para você como profissional, como para o aluno começar a perceber a evolução dele realmente dentro do método. Então, fraqueza do flexor do quadril, aí você vai lá, trabalhou na chair, um single leg pump, ele tem uma fraqueza do abdômen, eu vou também trabalhar o roll down, por exemplo, ali no Cadillac, que serve tanto para o abdômen como também a falta de mobilidade na lombar. Digamos que ele não tem a mobilidade de enrolar vértebra por vértebra na lombar e acaba fazendo aquele movimento em bloco, despencando na hora de voltar para deitar e despenca de vez. Então, vem pela questão de força e também pela questão, muitas vezes, dessa falta da articulação de vértebra por vértebra na hora de fazer o movimento. Então, aí você vai vendo, aí surgem exercícios que estão lá no básico. Então, não tenha medo de trabalhar o básico, porque vai ficar parecendo tudo muito fácil. Então, a gente vai regredir para o básico ou para um pré-pilates, né? Mas buscando aquela evolução. E nisso você vai tendo um repertório, né, que não vai ficar repetitivo e ao mesmo tempo que vai lhe dando um sentido de crescimento ali, de evolução. Faz sentido? sim. Então, a Lana quer falar. Não, não, é isso mesmo. Acho que o raciocínio, a Bia que deve estar com a mente aberta aí em relação a isso, porque vai dar análise do paciente, né? Se o paciente, na hora que chega, você vê que o paciente tem um porte físico legal, que tem a força muscular legal, você vai desenvolver mais avançado. Você vê se o paciente é mais idoso, tem mais fraqueza, tem pouca mobilidade, você vai o nível mais básico. Então, é esse jogo aí que ela deve estar quebrando a cabeça para lembrando dos pacientes dela para poder direcionar, né? E Uhum. uma coisa que eu acho assim que a Bia, eu não sei se vai ter, mas tomara que não, mas na hora que se o Pilates começar a encher, ela tiver que atender 3 pacientes por horário, para ela conseguir direcionar a conduta dela, dos exercícios dela, porque eu já vi ela é bem perfeccionista, ela gosta de passar tudo certinho, do jeito dela, ela organiza a aula antes, estuda antes, e para ela direcionar os movimentos para cada paciente específico, eu acho que ela vai, não sei se vai ter, mas não sei, ei, Bia, você pode falar melhor. Quando tiver com 3 alunos, você vai conseguir direcionar os movimentos, Exato. exercícios.
Um fator limitante para mim, às vezes, em alguns momentos, é a questão da diversificação da aula quando tem muitos pacientes com o que o Lander falou anteriormente, do porte físico diferente. Por exemplo, uma pessoa mais idosa junto com um atleta amador de futebol, né, que consegue. Então, às vezes, eu começo ali a dar uma certa misturada nos exercícios, tento fazer a variação do mesmo exercício que o atleta está fazendo para o idoso, mas com as adaptações específicas para os dois fazerem, porque eu também percebo que às vezes você está passando tal exercício para tal paciente e o que está do lado fica, eu queria fazer esse também. E aí, quando a gente passa certa adaptação, eu sinto que eles também falam, porque o meu fica mais fácil, né? E isso acaba me limitando um pouco nessa questão de eu conseguir diversificar o mesmo exercício, né, com todas as variações, até com progressão de um paciente já com porte físico mais avançado, do que para um menos. Para não ficar meio que um clima meio complicado, né? Tipo, da pessoa se sentir incapaz de fazer durante a Mas aula. não necessariamente o aluno com menos força, menos capacidade física, ele precisa fazer o mesmo exercício do outro para se sentir capaz também, mas é você desafiar ele dentro do nível dele, dentro da capacidade dele. Ele vai fazer um exercício que ele não é fácil para ele, ele vai ter um esforço para fazer, e ao mesmo tempo ele vai conseguir fazer. Então é esse equilíbrio, essa balança entre desafiar de uma forma que não gere frustração, não é um desafio tão grande que ele não consiga fazer, entende? Aí você pode estar desafiando mesmo com exercícios que não são iguais lá do outro atleta, né? Então, tudo isso que a gente vem conversando até agora, ainda descendo mais lá no iceberg, mais profundo, tem o domínio do método, né? Para a gente conseguir orquestrar tudo isso, é preciso ter esse domínio do método. Por exemplo, conhecer a característica principal de cada exercício. Tem um exercício que é do Reformer e também tem a versão dele no Barrel, que é o Tree, né? E o principal objetivo ali do Tree é o alinhamento da caixa, aquela caixa que eu falei, dessa linha traçando aqui, cintura escapular e pélvica, e essas linhas verticais na lateral do tronco, né? Na costela. Então, esse é o principal objetivo do TRI, exemplo. Então, só que é um exercício que também envolve uma flexibilidade lá da cadeia posterior. E os instrutores, de forma geral, eles pensam que o objetivo principal do TRI é a flexibilidade. Só que não é. Então, se a estrutura não sabe essa característica principal do exercício, ela também não vai saber o que deve corrigir especificamente para aquele exercício ser aprimorado, né? Como ela vai corrigir esse alinhamento da caixa se ela não entende que ali o tree, na verdade, você tem que alinhar bem a sua caixa, tá? E ficar focado em forçar o alongamento, né? Tem que ganhar mais flexibilidade. Então, isso é um detalhe mais aprofundando ali, descendo mais do iceberg, que é esse domínio de conhecer característica mesmo de cada exercício. O Lana ia falar alguma coisa? Eu acho, tipo assim, colocando porque para a gente lá, né? A Bia, ela é super capaz. Eu acho que a vivência dela, de vivenciar, de ter a prática, ela vai ajustar isso aí, de Sim, enxergar melhor, ter mais confiança na hora de passar os movimentos, porque ela tá recente, né? Tá recém-formada. Então, o que eu falo com ela, que vai vir essa bagagem, essa casca vai criar e ela vai conseguir direcionar, né? E isso aí só vai vir com o tempo, com a prática, com os treinamentos, né? Com o estudo do método, do conhecimento do método, igual você disse. Então, assim, quando a gente conversou lá no curso, a intenção minha, às vezes, de fazer uma mentoria é para estar sempre vivenciando esse conhecimento do método, trocando essa ideia, igual no caso você tem muita experiência, dela pegar essa bagagem, já pegar essa casca dura aí e conseguir, né? Isso só vai vir com o tempo, né? Então, o Pilates é novo, ela é nova, então assim, a tendência é eles crescerem junto, né? Se for uma coisa firmada, né, vai dar certo. Eu acho que
que ela precisa disso, da bagagem, né? Então, quanto mais ela atender, mais bagagem ela vai pegar. Exato. Então, a partir de um exercício, né, como eu estava falando aqui, você percebe que você vai vendo outros exercícios. Assim como eu falei do teaser, se o aluno não consegue, não tem força, não tem mobilidade, aí eu vou dali pegar outros exercícios para ajudar ele. A mesma coisa é o tri. Então, daí sua aula nunca vai faltar diversificação e vai ter muito mais sentido. Você vai ver seus alunos evoluírem mais. Existem séries específicas que ajudam o aluno que é iniciante para aprender esse tal alinhamento da caixa, qual aparelho, né, que ele é mais adequado para trabalhar isso no início, qual o plano de movimento Travou, que é mais... Travou? Oi, e agora? Ah, tá bom. Voltou? travou, Eita, peraí. Deu sem sinal aqui, travou cara. ele. Deixa eu ver aqui, peraí. Travou, deu uma travada boa agora. Sim, deixa eu ver se eu consigo voltar. Peraí. Vocês me ouvem agora? Sim, Sim, Ó, voltou. Então, como eu estava falando, se trabalhar de novo, vocês me falam, tá? tá. Então, tem vários planos de movimento, né? E aí tem o plano de movimento que vai ser mais simples para desenvolver essa consciência corporal de alinhamento da caixa. Tem o aparelho que vai ser mais tranquilo para desenvolver isso no aluno, tá? Então, tudo isso também faz parte desse domínio do método, de conhecer cada detalhezinho e vai te dando variação, né? Clareza e variação de aulas, sem estar só colocando exercício para preencher o espaço vazio, tá? Vai ser uma uma, consequência. A variação de aula vai acabar vindo por consequência. Tem um uma aluno que estratégia já... que, perdão, Pode ele falar. te interrompi, mas uma estratégia que eu também consegui usar nesse caso de aula cheia foi uma questão de esgotar o aparelho, né? Então, um aluno está ali no Cadillac, eu tento usar absolutamente todas as variações que a gente consegue fazer ali durante 50 minutos durante a aula, né? Então, eu gosto de usar a torre, gosto de usar o trapézio, principalmente também fazer algumas partes do mate no Cadillac, né? Os que dão para fazer com as costas na maca, eu gosto de priorizar, né? Então, para também não ter que ficar aquela rolagem durante a aula, né? No Reformer também gosto de usar principalmente a caixa, que foi que a gente usou também durante o curso. Então, eu gosto de fazer o footwork, já passo também para alguns trabalhos de superior em cima da caixa, passo prancha por cima do Reformer, e com isso eu faço que com o aluno ande menos dentro do estúdio, né? E aí, depois que eles já fazem pelo menos metade da aula ali, eu só faço a rodagem deles irem para chair, então eu gosto de pelo menos priorizar 2 aparelhos por aula, por aluno. Que aí pelo menos todos fazem esse rodízio durante a aula e todos fazem pelo menos todos os aparelhos durante a semana. Por exemplo, se hoje alguém fez o Cadillac e o Reformer, na próxima a gente trabalha Barrel e Chair. Mesma coisa com a outra pessoa. E com isso eu tô sabendo priorizar melhor os exercícios dessa forma. É uma boa Ótimo. estratégia. E aí tem um aluno que já tem um bom nível de consciência corporal, mas você também pode introduzir séries específicas para ele perceber que ele ainda tem mais consciência a ser conquistada, que ele ainda pode ir bem além, né? De uma forma segura, sem se lesionar, tá? Tô falando isso para reiterar essa questão do domínio, né? E eu lembrei, né, conversando com vocês aqui, essa questão do iceberg, problemas que a gente vê lá na superfície, que na verdade estão ligados a outros que estão mais profundos. E como é um problema que é bem comum, né, da maioria dos instrutores,
Eu até criei uma figura aqui para ficar didático para a galera. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui na tela. Deixa eu ver, que é justamente esse iceberg aí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Que aí, para quem estiver assistindo também, às vezes uma imagem, né? Às vezes vale mais que 1.000 palavras para a galera entender melhor. Então, deixa eu tentar aqui pelo compartilhamento de tela. E aí vocês me falam se tá dando para enxergar direitinho a tela. Estão vendo o iceberg aí? Tá abrindo. Tá abrindo. Aí. Abriu. Abriu, né? Pronto. Uhum, Então aqui tem o iceberg. Aqui em cima, as dificuldades que vocês, instrutoras, trazem, que é montar aulas, que entra a questão da estrutura de aulas, né? As aulas repetitivas, atender públicos diferentes na mesma aula, que foi o que a Bia acabou de falar. Captação e fidelização de clientes, que é uma coisa que depois a gente até vai conversar aqui com o Lanner, né? Evoluir os alunos, sair daquela estagnação, da mesmice, né? Ele aumentar as capacidades dele. Deixa eu arrastar essa barrinha para baixo aqui. Aí por baixo tá essa questão que eu falei, identificar dificuldades específicas, ter uma macroestrutura clara de aula, ter essa capacidade de adaptar, pensando na preparação dele para ele evoluir e fazer futuramente o que ele não consegue fazer hoje, que é possível sim. E esse domínio do método que está ainda mais lá embaixo, no, no, na profundidade aí do método, né? Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento. De tanto que já aparecem essas dificuldades frequentes, eu acabei bolando essa figura aí para a galera que já fica mais didática para entender, beleza? uhum. Um passo a Agora, passo, né? como é? Pode falar. É um passo a passo. Isso, exato. Agora, sobre o Lanner, qual seria você, como gestor, seu maior desafio hoje no estúdio, Lanner? É, a Bia pode até me ajudar. É porque quando ela foi trabalhar comigo, eu coloquei umas coisas que seria de gestor, né, para ela fazer. Que no caso eu coloquei o El Ruby e o Total Pass. Que eu queria o espelhamento de tela com os aplicativos de quem tem essas duas modalidades, que quem tem esses planos, né? Uhum, E assim, eu tive uma dificuldade, eu tinha um programa que era o Consist, eu tirei o Consist, coloquei o Tecnofit, que é um programa de academia, de esportes em geral, mas de academia. E a uhum. gente teve uma dificuldade enorme em relação à agenda com o programa, porque o programa eu achei que fosse fácil, mas eu achei ele mais confuso. A Bia até pode falar melhor que ela que tomou frente nisso aí, de preencher, cadastrar pacientes, essas coisas. Então falta um pouco a organização de agenda, de material, assim, como que eu posso dizer? Só que aí é uma De dificuldade operacional, né? De mexer com o operacional. aplicativo. Não operacional, mas assim de arquivo, tipo evolução de paciente, de contrato, porque misturei plano de saúde lá é particular, então é diferente essas coisas. Então essa parte minha, eu acho que eu deixei a desejar um pouco nessa parte dessa gestão desse programa que eu coloquei lá. Eu vou sentar melhor depois e vou ver eu e a Bia, que ela vai me ajudar nessa parte aí da gente deixar organizado, mas isso, o espelhamento com o El Ruby e com o Total Pass. Eu acho que está faltando, que é Uhum. uma coisa que me incomoda. Agora, em relação à captação, eu tenho captado, igual eu te falei, consigo captar quando eu estou atendendo em cima, mas estou conseguindo captar para de manhã. E eu vou Atendendo ter em que fazer cima, uma você se refere à no fisioterapia, você encaminha os alunos para o para Pilates que baixo. fica embaixo. Isso. E aí o que eu preciso é de captar clientes para tarde, que eu não estou conseguindo, porque geralmente eu fico na Asa Sul. Então,
os pacientes que vão lá são pacientes que me procuram às vezes no celular, eu encaminho para a Bia, porque assim, todos os pacientes que estão me procurando no celular, eu estou encaminhando para os horários, para o instrutor que está mais vazio. Então, eu estou encaminhando para a Bia, para a Vanessa e para a Renata não, porque a Renata eu faço a captação lá de cima, que ela está atendendo os mesmos dias que eu, é, lá nos dois espaços. Então, o paciente acabou ali, eu pego na mão, desço com ele, apresento a Renata e já faz a aula experimental e já fecha. Aí, Aham. o que eu precisava é de mudar essa captação, não só depender de eu direcionar, entendeu? Tipo, captar ou na rede social, ou panfleto, não sei, que viesse a vir para poder encher essas agendas da tarde. E É não que é por só da mais. Bia, é da Vanessa também. A Vanessa ficou terça-feira, ela não atendeu ninguém, entendeu? Uhum. A Bia ainda está com alguns pacientes ainda, né, Bia? Isso. Eu tenho uma agenda fixa de 4 alunos, né? Então você tem um Uhum. potencial bastante ainda para Mas. explorar e E o crescer último aqui. horário, né, dá uma Pode falar. Tem. estratégia. Essa parte a gente vai conseguir. Mas o que eu acho, assim, que falta é dessa captação, o que você sugere, de onde captar, como captar, porque os Então, pacientes que têm feito, que eu tenho direcionado, têm ficado, têm fidelizado, não está fazendo e saindo, né, Bia? Os uhum. pacientes têm fidelizado, né? Percebi que você tem formas de captar, né? Os que você consegue captar estão ficando, legal, ótimo. Só que você não está conseguindo captar o potencial que você pode aí. Você ainda tem horários vazios. O que você usa no momento é o Isso. Elhub ou o Gympass. Ah, Qual seria É, as desvantagens? Como é e que o você plano de percebe saúde, né? aí as desvantagens de usar essas plataformas, né? O que você usa hoje que você vê que não está sendo o suficiente para encher ainda? O que é que você vê de desvantagem nesse método? Porque ele não está enchendo ainda, né? Por mais que sejam Travou ele. Você plataformas. pode repetir? Travou. Você é, pode repetir? então, eu percebi que você tem o método de trazer, de captar, tanto da fisioterapia, descendo para o Pilates, ou de Gympass, Wellhub, Uhum. né? Quando esses alunos, Isso. esses clientes chegam, eles ficam. Só que a questão é que não está vindo uma quantidade esperada, que poderia vir muito mais, correto? Isso. Pronto. Correto. E eu Então acho você já também, assim, se percebeu você que tiver alguma ideia, tem alguma é. falha nesse mecanismo aí, não é? Aham. Tá tendo um delay da minha voz. Eu acho que se você tiver alguma ideia também, que assim, tem alguns pacientes que o compromisso deles com a gente, não sei, a gente tem que bolar uma coisa assim, de cobrar quando não for, né? Porque a professora tá lá, tá com horário esperando. E às vezes o paciente, acontece muito, o paciente deixa, essa semana eu não vou, essa semana eu vou, essa semana eu não vou. Isso aí é meio frustrante para quem está atendendo e quem quer dar sequência, né? Então, assim, às vezes a pessoa elabora a aula toda bonitinha, aí o paciente vai e manda mensagem, não vou essa semana. Aí, às vezes, nem avisa. Então, a Uhum. gente tem que ver uma coisa assim, de dar falta ou ver o que que faz para esse tipo de cliente. O que que você sugere nessa parte, assim, do paciente faltoso? O faltoso. Então vamos lá. Eu vou pegar um exemplo aqui de um público diferente, né? De um método, uma modalidade de exercício físico diferente, que é o CrossFit. Tá dando para acompanhar aí ou tá caindo na internet? Então, o CrossFit, tá me ouvindo aí? Tá Eita. Tá caindo. caindo um pouco. É. Ó, tem uma outra modalidade de exercício, né? De esporte, que é o CrossFit. Uhum.
esses alunos, esses praticantes de CrossFit, eles geralmente são muito assíduos, porque o Certo. CrossFit, falando do método em si, né? O aluno, não é agora, você não falou da captação, você falou do aluno que chegou e está faltando. O CrossFit, ele dá muito resultado para o aluno, né? Tem uns que se lesionam, tudo bem, mas eles têm muito resultado no corpo deles, correto? Tem gente que faz academia há Correto. anos, tem gente que faz academia há anos e não consegue alcançar um corpo como no CrossFit a pessoa consegue, tá? Em menos tempo, inclusive. Então, o praticante, o método por si só ali, a modalidade de treinamento por si só, é o suficiente para que ele não queira abrir mão daquilo. Podia ser os boxes de CrossFit, eu tenho certeza que também usam Gym Pass, o Ruby também, tá? Só que Uhum. aí a aula por si só, o método por si só, faz com que os praticantes tenham tamanho resultado que eles não abrem mão de fazer, mesmo que seja das plataformas que facilitam a entrada deles e continuam sendo assíduos também. Então, da mesma forma, vai ser o Pilates. Quando a gente trabalhar o Pilates, que tudo isso aqui que a gente conversou, ter ali um passo a passo de foco. Travou ele. Eu vou de novo. Travou de novo? A internet hoje está complicada. Deixa eu olhar aqui o sinal. Ui. Travou feio agora. Tá bravo. Deixa eu ver aqui. Conectar de novo. Deixa eu ver se eu consigo conectar de novo aqui. Oi, som, testando. Voltou. Voltou? Sua Voltou? voz tá normal, mas seu áudio tá a imagem tá um pouco travada. Tá. Então vou falando, já que dá para me ouvir, eu vou falando. Então, Isso. assim como o CrossFit dá um resultado ali palpável, né, bem visual, os alunos têm um corpo mais definido, mais musculoso, que é o objetivo lá, que é uma das características que o CrossFit entrega, né, para o aluno. Então, no Pilates a gente vê ganho de consciência corporal, melhora da postura, melhora da flexibilidade, melhora de tudo isso aí. Uma mudança no vigor mental, que também é um aspecto tradicional lá do Joseph Pilates. Então, se o aluno sai do seu estúdio, ele se sente mais alinhado, com uma postura melhor, se sente mais flexível, as dores que ele tinha na lombar, na cervical, seja o que for, o joelho, estão diminuindo, ele está tendo um resultado. Que mais? O vigor mental que eu falei, ele se sente mais disposto e mais autoconfiante de uma forma geral, né? Mais animado. Então, isso por si só faz com que ele não queira abrir mão de ir para o seu estúdio, independente se ele está pagando particular, fazendo por plano de saúde, fazendo por Wellhub, Gympass, entendeu? Faz sentido? Aham. Pai. Então, isso em relação ao aluno faltoso, porque é uma pena que eles não falam por que que ele está faltando, né? Então, geralmente falam, só desmarca, né? E muitas vezes não explicam o porquê, né? Qualquer insatisfação que tenha tido, ele não vai falar para Não, mas você. isso aí para a Bia ficar mais tranquila, assim, os dela, que falta, eu já sei, tipo assim, as justificativas justificam, tipo assim, igual a Linda com o York, que é um casal que faz com ela, eles ficaram essa semana com os netos e tal, então, assim, justificado. O Aham, Jefferson, que é mais complicado, assim, mas ele avisou ontem, acho que ele não avisou, mas o que eu volto a falar, eu acho que só com a vivência dela estando ali que vai
crescer, que Não, vai, os sim. pacientes vão fidelizar. E eu estou falando isso não é É, apontando o dedo para Beatriz. Isso é não, uma mas é dificuldade porque geral dos eu instrutores de joguei, Pilates. é, isso, eu joguei no ar, mas que às vezes ela pode levar para ela, mas é geral, É é geral, geral, né? sim. E aí, se você tivesse uma forma, assim, se você sugerisse, então, o que você dialogou agora, falou, ó, você observa a tua flexibilidade não está melhor, a tua dor não está melhor, tenta, vamos dar sequência, tipo, direcionar isso para o paciente, cobrar isso do paciente, entendeu? Às vezes, a gente tem que ser mais incisivo, tal, né, com o paciente para ver melhora. Fazer ele Cobrar, eu às vezes perceber, falo, entender, né? o paciente chega para mim, que às vezes o diálogo, a atenção também faz parte do, né, acolhimento que a gente chama. O paciente chega, não deu para vir e tal, não sei o que, que você quer. Aí eu brinco assim, às vezes, mas quem tá com dor é você, eu não tô com dor não. Se você não quer vir, quem vai ficar com a dor é você. Mas falo sério assim, brincando, Aham. mas sério. O paciente já sente aquilo ali, fala, então não vou faltar não, entendeu? Então assim, essa adesão vai do diálogo ali, do dia a dia, que é o que vem com a vivência, com a experiência. Então, no ponto-chave assim, que eu vejo lá é dessa captação que a gente vai conseguir aumentar. Esse tempo free também diminuiu um pouco, porque a galera, o pessoal da sétima não falta muito, porque tá frio. Às vezes o paciente pegou gripe, pegou assim. Então, assim, na hora que o tempo começar a esquentar mais, eu acho que deve dar uma bombada lá. É, a tendência é melhorar. Em É, relação à captação, e essa fidelização, você percebe então que é importante resolver esse problema. Então, você acha que se você é, for é. conduzido. Da fidelização, da gente organizar isso aí. Você falou na estante de rede social, né? Peraí que agora deu um sinal aqui de instabilidade. Tá me ouvindo bem? Uhum. Você falou agora há pouco, Lana, de Tô. rede social, né? Então, se você for conduzido a como promover seu estúdio, como gerir bem a sua rede social, conhecer mais sobre vendas, isso seria uma solução útil? Sim, até porque quem estava fazendo o meu marketing inicial, eu já tô querendo, já não vou renovar mais, porque ela fez algumas matérias ali, uns carrosséis e tal, mas não fez um negócio de venda de Pilates. E assim, se o instrutor puder, igual a Bia ela tem o físico bom, ela fala bem. Se ela puder, ela mesmo tentar ajudar nessa rede social, tipo, fazer um vídeo falando, gravando, e tal, não sei se isso aí é do gestor ou se é do instrutor. Se for do instrutor, ela As duas, pode os ajudar. Se não, a dois, gente vai pôr uma. vocês dois podem dar as E caras, assim, né? eu acho que se a gente estiver alimentando o Instagram, que eu acho que é o principal, né, para venda, Instagram e Facebook, a gente conseguir colocar algumas coisas, ela explicando, ela falando, ela dando aula, ou ela filmando aluno, igual a Vanessa faz, que ela tipo, sempre está Uhum, tirando foto, vídeo, dos alunos e jogando. sim. Mas eu não vi rede social, sinceramente, Eri, captar paciente. Uhum. Não chegou gente que viu um story e entrou em contato comigo perguntando valor ou se atendia plano, entendeu? Aham. Pouquíssimo. Eu investi, fiz tráfego pago, fiz várias coisas. Não chegou, cara. O que chegou foi cliente que foi indicação de médico ou indicação minha, ou Uhum. passou na porta, viu, ou um panfleto que pegou na portaria do prédio. Mas, sinceramente, Instagram eu fiquei desanimado, cara, porque senão captamos A gente quase tem que nada. olhar, a gente tem que olhar como é que estão os posts, né, que Quase você nada, não, falou. nada. Aham. Você falou que não continuou com a pessoa lá que está fazendo os carrosséis, então a gente tem que dar uma analisada nesses posts, porque assim, o Instagram tem várias formas de você, né, estratégias. Então nem toda estratégia realmente vai trazer cliente.
Uhum. Então, é analisar como é que estão sendo feitas tanto as postagens, Certo. com um conteúdo que impacte mesmo e gere o desejo das pessoas virem conhecer e fazer o Pilates. E também em relação ao tráfego pago que você mencionou, Certo. também existem muitas falhas, né? Porque existe o gestor de tráfego que é especializado realmente em fazer esse tipo de trabalho, porque se você também pega e turbina lá um conteúdo pelo próprio celular, né? Tem aquele botão de turbinar, ele vai espalhar para um monte de gente, mas que não necessariamente um público qualificado que queira fazer Pilates, que tenha interesse em Pilates. Às vezes você está turbinando, ele vai para umas pessoas que, na verdade, são praticantes de CrossFit, corredores, que não têm necessariamente interesse em Pilates. Então, até o tráfego pago não é simplesmente jogar para mostrar seu post para 30 mil pessoas, mas tem, nem que sejam 1.000 pessoas que realmente sejam bem funiladas, que gostam de Pilates, que têm interesse de Pilates. Então tem como ajustar o tráfego para isso também, que é até Tá. É. o que a minha equipe faz aqui até com o meu Instagram. Porque se eu faço um conteúdo que não está bem alinhado com o instrutor de Pilates, né? Já que esse é o meu público, hoje em dia não é o praticante fim, mas é o instrutor. Se eu faço os meus vídeos, os meus carrosséis que não estão bem alinhados para eles, e o tráfego, se minha equipe faz um tráfego que não vai pegar o pessoal que é instrutor de Pilates, vai pegar um praticante. Se vem lá um praticante de Pilates, é uma pessoa leiga, não é profissional da área, nunca vai converter em nada para mim, entendeu? É porque eu estou buscando ali os instrutores, que é com quem eu consigo ajudar realmente no meu serviço que eu presto. Então é sobre esse Entendi. alinhamento do tráfego pago, como é que está sendo realmente direcionado esses conteúdos, tá? A frequência. Tá É, bom. também existe assim, uma coisa meio de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A gente começa postando, não vai ter logo um boom de primeira, né? Mas se você aí, normalmente as pessoas desanimam porque não vê o boom, e aí param de continuar, né? Não dão continuidade. Quando você insiste, insiste, aí o Facebook, o Instagram, ele vai melhorando a inteligência para realmente conseguir entender quem é esse público e começar a entregar mais depois. Então, a frequência é também muito Entendi. importante de você estar mantendo uma constância, tá? Aí, ó, como vocês... A internet não está ajudando muito, né? Vamos, Eri, tá, tá falhando bastante essa parte desse desenvolvimento aí. Eu vou conversar com você pessoalmente não, eu vou te ligar, a gente fala pelo celular, para me Aham. ver os planos que você tem, o que que você pode me oferecer nisso aí. Tá legal? Sim. É E porque na como explicação que você vocês... tá dando uma falhada boa aí, cara. Entendi. Como vocês mostraram esse Entendeu? comprometimento de estar aqui hoje, né? Eu vou falar até já com a Paloma, né? Que ela vai dar Uhum. continuidade a essa consultoria e vai aprofundar mais, vai mergulhar mais aí nesse iceberg e você vai poder também tirar essas dúvidas com ela, que vai entender até mais sobre essas outras estratégias de Tá, tráfego e tudo mais. Beleza? beleza. Essa parte eu converso com ela. E essa parte da mentoria do instrutor, você acha que já. Eu acho que esperar mais um pouco, na hora que tiver com mais cliente, para poder o custo ser pago pela produção, entendeu? Em vez de Na eu investir, por exemplo, verdade, na hora que a Bia tiver com mais clientes, a gente fazer essa gestão de você poder dar aula direcionada, tipo assim, do pulo do gato para a Bia, para Renata e para Vanessa,
para ficar alinhado as três, entendeu? Mas Entendi, se for um pacote só, a gente pode ver também. E aí você vai. entendi. Essas aulas, se você vai dar no estúdio, se você vai lá. Porque eu estava querendo tirar uma foto da equipe, eu não consegui ainda, porque uma profissional não pode, no final de semana, a outra não pode. Só quem teve disponibilidade foi a Bia, as outras duas ficaram, sabe? Então, assim, eu preciso de alinhar isso aí vai de mim como gestor, ter esse pulso para poder colocar as aulas no sábado, ou não sei, e você vá lá e vá repassar, pegar na mão e falar, nós vamos fazer isso, 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 entendeu? O que a gente tinha conversado. Então, a gente vai discutir a sequência da mentoria, tanto da formação, do método, né? Quanto dessa parte de tráfego de marketing, né? Que é a tua esposa, né? Isso, isso. Beleza, fechou, né? Vou já passar para ela daqui a pouco e ela já entra em Fechou? contato depois com você para agendar, tá bom? Tá bom, Bia, tá joia. Bia, te ajudei Eu aí, deu vi. para É, clarear a mente? Ah, com certeza, estou com minha colinha aqui. ô, Maravilha. Bia, Oi? você acha válido essa mentoria aí do Eri para deixar alinhada aí? Com certeza. Ainda Tá, mais que eu acredito que essa questão da equipe estar alinhada, com certeza vai melhorar esse específico dos pacientes, porque alguns também repõem uma com as outras. Se alguém Isso, não foi ontem, vai amanhã comigo, vai amanhã com a Renata, vai entendi. amanhã com a Vanessa. Então, eu acho bom a equipe toda estar com uma mentalidade de uma, um tipo de modalidade só, né? E não Tá, ficar uma coisa muito diferente. e isso tá, que eu vou você conversar com falou, ele, então a Bia, gente vai acontece ver muito. certinho. Já vi muito aluno assim, na época que eu trabalhava como parte, como instrutor integrante de uma equipe, né? Era uma equipe de 4 ou 5 instrutores, né? No mesmo estúdio. E eu era um dos instrutores ali. E aí eu via muito essa reclamação dos alunos quando, tipo, eu fiquei doente, aí veio outra pessoa para me substituir da equipe já lá, né? E a aluna reclamar depois, não só comigo, mas vice-versa também, né? E a aluna reclamar porque foi muito diferente, a forma da aula, que ela não está acostumada. Então, tem dessa muito, acontece muito. Eu quero evitar essa comparação, entendeu? Eu quero que seja, o paciente saia, o cliente saia feliz com a Bia, com a Renata, com a Vanessa. Então, Isso, assim, para não ficar, eu vou fazer com a Vanessa porque a Renata não pega tanto, ou não vou fazer com a Vanessa porque a Bia pega mais forte, eu prefiro a Bia, entendeu? Então, eu quero evitar essa comparação aí, que seja uma Isso. coisa meio padronizada. Isso é uma exatamente. metodologia para as três. Isso. Fechou então. Fechou? Então, galera, muito obrigado aí pela participação de vocês. Parabéns aí pela dedicação de estar buscando crescimento. Esse é o caminho. Então, ele aí Com você certeza. fala comigo aí, a gente vai desenrolar aí. Tá bom. Tá Valeu, bom? Lana. Claro, Valeu. foi um prazer. Igualmente. Tchau, tchau, galera. Até Bom Obrigado aí, breve. galera. dia. Tchau.